TV Amarne, a Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte. Olá, a TV Amarne está no ar. O nosso convidado é o coordenador da Justiça Estadual da MB, o juiz Gervásio Santos, que esteve recentemente em Natal para o lançamento da campanha Somos Todos Juízes, lançada pela MB em parceria com as associações de magistrados estaduais. A campanha vem sendo divulgada em todo o Brasil. Olá, doutor Gervásio. Olá. Prazer tê-lo aqui na TV Amarne. O prazer é meu, justamente porque vim para o lançamento de uma campanha que eu entendo que é de suma importância para fazer o diálogo entre a magistratura e a sociedade e, sobretudo, destacar a importância de valorizar a figura do juiz, a figura do magistrado, que é aquele profissional que se prepara durante anos para ter a obrigação de decidir. E decidir não é fácil. Não é fácil para o juiz, como também não é fácil para toda e qualquer pessoa que tem que tomar decisões difíceis na sua vida. Exatamente. E o direcionamento principal da campanha é justamente esse, doutor Gervásio? Na verdade, essa campanha ela tem 3 focos, a meu ver. O primeiro deles é demonstrar para a sociedade a necessidade de valorizar o magistrado, que é um profissional que faz, do seu dia a dia, do seu cotidiano, tem a tarefa de decidir. Decisões muitas das vezes bem difíceis de serem tomadas. Decisões que têm impacto econômico, que têm impacto na vida sentimental da pessoa, que tem impacto nas instituições. O segundo ponto, a meu ver, é chamar a população para assumir a sua responsabilidade. A função de realizar um país melhor, a função de construir um país mais justo, ela não é uma função apenas das autoridades, ela não é uma função apenas do Poder Judiciário, ela é uma função de todos. Então todos nós, quando temos um comportamento ético, quando no nosso dia a dia agimos de acordo com as leis, de acordo com o bom senso, nós estamos contribuindo para a construção de um país mais justo, para a construção de um país melhor. Não é aquela coisa de eles são errados e nós estamos certos. Todos nós precisamos unir forças para construir, para melhorar o nosso país. O terceiro ponto é justamente desse diálogo, de desmistificar a figura do juiz. O juiz é um profissional que ele tem uma responsabilidade muito grande, porque ele decide sobre a vida das pessoas. Por essa razão, ele precisa ser valorizado em todos os sentidos, no sentido de que aquele profissional que se prepara durante anos, ele necessita ter o reconhecimento da sociedade. E essa campanha demonstra de que, assim como é difícil para o cidadão tomar algumas decisões, decisão de casar ou se divorciar é uma decisão difícil. A decisão de mudar de emprego é uma decisão difícil. A decisão de escolher uma profissão é uma decisão difícil. Então imagine esse cidadão que eventualmente toma essas decisões, imagina a função do juiz, que todos os dias tem que tomar, além das suas decisões de natureza pessoal, decisões de natureza profissional, que também são muito difíceis. Então é daí que vem digamos assim, o tema da campanha Somos Todos Juízes? Somos todos juízes porque, em certa medida, todos nós somos obrigados a tomar decisões. O cidadão, de uma maneira geral, ele toma a decisão da sua vida, que impacta a sua vida. O juiz, além de tomar a decisão que impacta a sua vida pessoal, também toma decisões que impactam a vida da sociedade. Veja que nós vivemos num momento histórico do país em que todas as questões de relevância passam pelos corredores do Poder Judiciário. Hoje você tem o Poder Judiciário como o centro de estabilidade social do país, social e política do país. A Operação Lava Jato, por exemplo, é uma operação digna de nota, que vem sendo trabalhada, que vem sendo realizada e comandada por um juiz de primeiro grau, o doutor Sérgio Moro, mas é importante que a população atente que não há apenas um Sérgio Moro, nós somos vários Sérgio Moro nesse Brasil afora. É evidentemente que a Lava Jato chama mais atenção porque envolve personagens da República, protagonistas de vários governos, mas nas pequenas comarcas, nos estados, nas capitais, nós temos inúmeros juízes que comandam processos que são processos importantes e que combatem a corrupção, que combatem a improbidade administrativa e que
no seu dia a dia, procuram também fazer um país melhor. E o senhor acha que nessa questão, por exemplo, da Lava Jato, que a gente vem vivenciando, isso de alguma forma também vai mudar a imagem da magistratura para toda a população? Eu acho que as pessoas nunca falaram tanto do Poder Judiciário, tanto da magistratura quanto agora. É bem verdade que o juiz, ao decidir, ele agrada 50% e desagrada 50%. Isso é da natureza da decisão. Mas veja, há 30 anos atrás, qualquer cidadão era capaz de escalar a seleção brasileira, mas não sabia sequer quem eram os ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje é o contrário. Todo e qualquer cidadão conhece os ministros do Supremo Tribunal Federal que não consegue escalar a seleção brasileira. Isso demonstra o quê? Isso demonstra que o judiciário passou a fazer parte da vida da sociedade, a fazer parte da vida do indivíduo de uma maneira mais incisiva, de uma maneira mais concreta. Ele toma conhecimento do judiciário não apenas quando ele vai à justiça para requerer algum direito, mas no seu dia a dia. E é importante que ele verifique, que ele perceba, que a sociedade perceba que esse judiciário não é feito de nuvens, ele é feito de homens e mulheres dedicados, trabalhadores, que se preparam para exercer aquela função e que por essa razão necessitam e precisam ser valorizados. E acaba levando também a população, a sociedade a refletir que, por exemplo, ser juiz não é uma missão fácil. Nunca foi uma missão fácil. Não é uma missão fácil decidir as nossas questões de natureza pessoal. Imagine decidir as questões que são de fundamental importância para a sociedade, que são questões que impactam a vida do outro. Não é uma missão fácil. Por isso é que eu sempre digo assim, essa campanha ela é sobretudo uma campanha de valorização da magistratura. Ela é uma campanha de valorização de um poder que hoje é essencial para a estabilidade política social do Estado. Ela é uma campanha que demonstra o quanto é difícil decidir. Eu acho que se todos nós fizermos um pouco a nossa parte, autoridades, membros do Poder Judiciário e cidadão e cidadã, eu tenho a certeza absoluta que nós caminharemos para a construção de um país melhor. E como é que vem sendo a divulgação, o lançamento da campanha Natal? Foi a 7ª cidade brasileira a receber a campanha, já foi lançada em Salvador, em Fortaleza. Várias cidades já receberam a campanha Somos Todos Juízes, e a pretensão da Associação dos Magistrados Brasileiros é levar o maior número de capitais e cidades possível. Evidentemente que é necessário que haja engajamento da magistratura, é necessário que cada magistrado, cada magistrada tenha a compreensão de que quando a sociedade compreende o seu trabalho, valoriza o seu esforço, é evidentemente que as nossas reivindicações e as nossas prerrogativas, elas recebem um cenário melhor. Há um cenário melhor para as nossas demandas, porque naturalmente nós precisamos, até para prestar um serviço de melhor qualidade à sociedade, nós precisamos de uma estrutura adequada e nós precisamos também de condições que nos permitam exercer essa função sem que tenhamos algum tipo de limitação do que diz respeito às nossas condições de trabalho. Infelizmente, sobretudo em algumas comarcas do interior do Brasil, não apenas no Nordeste, no Norte, mas no Brasil de uma maneira geral, ainda falta uma estrutura suficiente para que aquele juiz dedicado, aquele juiz que se preparou para o exercício da profissão, possa, a pleno vapor, prestar a justiça que ele desejaria prestar à sociedade. E além dessa questão da infraestrutura nas comarcas, nos juízes, na sua avaliação, doutor Gervásio, quais seriam os principais problemas e desafios da magistratura de uma forma geral? Eu acho que a magistratura ela sofre um processo de... As pessoas imaginam que a função de magistrado é uma função tranquila e que por essa razão não há necessidade de bem remunerá-lo, não há necessidade de valorizá-lo. Muito pelo contrário. Eu acho que é uma profissão em que o magistrado, ele na verdade, ele é meio cidadão, ele vota, mas não pode ser votado. Ele não pode exercer nenhum tipo de atividade que não seja o do magistério. De maneira que é importante que se tenha a compreensão de que para atrair bons profissionais para o quadro da magistratura, é necessário termos um olhar diferenciado para a magistratura, sob pena de nós não conseguirmos atrair aquelas pessoas que
que estão efetivamente preparadas para exercer um trabalho e para prestar a justiça que a sociedade brasileira, a sociedade potiguar merece. E os desafios para os próximos anos da magistratura? Eu acho que nós precisamos repensar a forma de dialogar com a sociedade. Essa campanha é um primeiro passo, mas ela precisa ser aprofundada. No momento em que as redes sociais têm um papel de fundamental importância, em que o indivíduo é o protagonista, né, nos grandes fatos nacionais, nós precisamos ter um canal direto de diálogo, não apenas com o magistrado, mas com a sociedade, com o cidadão, com as instituições. Precisamos dinamizar os nossos meios de comunicação, porque apenas se a sociedade nos conhecer o trabalho que prestamos, é que ela poderá nos valorizar. E isso, de certa forma, doutor Gervásio, vem melhorando um pouquinho, justamente como o senhor falou, através das redes sociais, porque, por exemplo, há um tempo era muito difícil a população ter acesso, por exemplo, a um juiz. Eu acho que vem melhorando, mas nós precisamos aprofundar, porque a dinâmica, né, das redes sociais, a dinâmica da comunicação, o mundo hoje é outro. E nós da magistratura e nós do Poder Judiciário precisamos nos adaptar a esse mundo. Não no que diz respeito às nossas decisões. A decisão judicial ela tem um tempo que precisa ser maturada. Imagine você tomar uma decisão importante de supetão. Nós precisamos maturar aquela decisão, precisamos pensar, refletir para se proferir a melhor decisão. Em compensação, é preciso dizer isso à sociedade, é preciso ter agilidade na comunicação. Até para dizer, olha, decisão A ou decisão B, ela precisa ser maturada. Por isso, ela tem o seu tempo, que não é necessariamente o tempo das redes sociais. Mas nós precisamos comunicar para que a sociedade possa compreender o nosso trabalho e de alguma maneira, né, reconhecer que esse país hoje ele continua tendo uma certa estabilidade graças ao Poder Judiciário. E aí nós temos um processo de impeachment e que as instituições continuam funcionando e quem dá o ponto de equilíbrio? O Poder Judiciário. Até porque às vezes a última esperança da população justamente está no Poder Judiciário. Eu diria que certamente a última esperança da população é o Poder Judiciário. E é preciso que a população conheça o trabalho dos juízes para valorizá-lo. Porque o profissional e o magistrado, a magistrada é um ser humano como qualquer outro e precisa ter esse reconhecimento até para continuar caminhando no sentido de prestar um serviço de excelência à população. Antes da gente terminar, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem não só para os magistrados do Rio Grande do Norte, mas para todos os telespectadores que estão nos assistindo, no sentido que possamos vivenciar mais a campanha Somos Todos Juízes. Eu acho que nós não podemos perder nunca a capacidade de sonhar. Não podemos perder nunca essa capacidade de sonhar. E eu sonho, e aí quero fazer um convite aos magistrados, a toda a população, para que a gente continue sonhando por um país mais justo, sonhando por um país mais ético, sonhando por um país em que todas as pessoas têm os seus direitos respeitados. E para isso, cada um de nós tem que fazer a nossa parte. Então, o nosso comportamento no nosso dia a dia, enquanto cidadão, e nós, enquanto magistrados, continuando a prestar esse serviço que prestamos à sociedade, certamente juntos iremos construir esse país que tanto sonhamos. Muito obrigada, doutor Gervásio, pela sua participação aqui na TV Amarne. Eu que agradeço. E a TV Amarne vai ficando por aqui. Você pode acompanhar o nosso programa e informações através das nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. TV Amarne, a Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte.